Oi, boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal Casadei Vini. Eu sou o Sérgio Casadei e hoje eu vou falar sobre vinho rosé. Nada melhor para acompanhar pratos fáceis e simples do que um bom rosé. E ainda mais o Brasil, com esse calorão que a gente está vivendo aqui, o rosé cai muito bem. Ele pode acompanhar tanto uma tábua de queijos de massa mole, como brie, camembert, como também um peixe mais gorduroso, como o salmão ou o atum. E um pouco mais adiante, carne de porco vai muito bem com vinho rosé. Por quê? Porque o vinho rosé tem a refrescância e a leveza do vinho branco e um pouco mais de estrutura do vinho tinto. E como é que se consegue fazer um vinho rosé? Existem 4 maneiras, mas a quarta que eu vou falar que é a mais importante e é mais utilizada. Já passamos por várias maneiras de produzir o vinho rosé e chegou-se à conclusão que a quarta maneira que eu vou falar é a melhor. Mas antes disso, vou abrir esse vinho para a gente poder falar e degustar ao mesmo tempo. Esse é um vinho chileno, é um rosé da uva Cabernet Sauvignon. Lembrando, o Cabernet Sauvignon é uma uva tinta, dá vinhos encorpados, ainda mais no Chile. Vinhos potentes, com bastante especiarias, quando passo por madeira, são vinhos deliciosos. Por sinal, é a uva que eu mais aprecio, que é a Cabernet Sauvignon. Então, hoje eu não estou com saca-rolha. Esse vinho não precisa de saca-rolha e nem desencapsulador. A cápsula é tudo isso aqui. É uma screw cap. A maioria dos vinhos rosés vem em screw cap. Tampa de rosca. Então, segurando aqui, gira a parte de baixo. Pronto. Já tirei a tampa. Vou servir, tem uma cor, um rosé de bom corpo, porque é feito com essa uva, que é uma uva potente, é Cabernet Sauvignon. E tem uma coisa que eu andei pesquisando e eu li e quero passar isso para vocês. Correto era a garrafa, tanto de vinho rosé como de vinho branco, serem da cor âmbar ou verde, como a maioria dos tintos são. Por quê? Protege o vinho da luz. Mas o apelo de marketing, tanto do branco como principalmente do rosé, eles colocam a garrafa transparente, porque chama essa cor bonita. Agora, como são vinhos, normalmente, são vinhos para serem bebidos ainda jovens, não tem problema. Ele pode ser engarrafado aqui, porque ele vai ser consumido rapidamente. Então vamos avaliar. Uma cor bonita, né? Não tem partículas sólidas, não tem borbulhas. Parece um vinho pela cor muito bacana. Não tem sinal de evolução e normalmente o vinho rosé não apresenta sinais de evolução. Como eu disse, eles são feitos para serem consumidos jovens. Se agitar a taça, é um aroma delicioso. Ele deveria fazer mais vezes parte da mesa do brasileiro. É um vinho versátil, combina com bons pratos, boas comidas. Aí o pessoal fala assim, tem aromas de frutas vermelhas. Tá, quais? Aqui tem morango. Não porque puseram morango, mas tem um morango. Agora agitar um pouquinho a taça para soltar os aromas. E uso taça de vinho branco para o vinho rosé. Agitar.
tem uma boa salivação, uma boa acidez, que é uma característica do vinho seco, produzido com uvas vitis viníferas. E é difícil perceber os taninos. Os taninos estão nas cascas das uvas tintas. Os taninos da Cabernet Sauvignon são taninos potentes. Se eles passam por barrica de carvalho, eles ficam mais aveludados. Se eles ficam mais tempo na garrafa, eles ficam mais ainda aveludados, mais arredondados, mais elegantes na boca. Aqui não dá para perceber muito os taninos. Eu vou fazer mais uma vez para ver se eu consigo. Acidez nas laterais da língua e o tanino passando entre as gengivas e as bochechas. Os taninos não estão perceptíveis. Mas deveria ter tanino aqui? Teoricamente sim, porque tem uma cor mais acentuada pro tinto do que pro branco. E os taninos que tem aqui vieram das cascas das uvas Cabernet Sauvignon que esse vinho foi elaborado. A primeira maneira de se fazer o vinho rosé, que já não se usa, é pegar uma grande quantidade de uva branca e uma pequena quantidade de uva tinta. Mesclar as duas e fermentar. O resultado vai ser um vinho rosé. Mas isso é complicado porque não tem controle nenhum. O enólogo não consegue controlar esse procedimento. Então, pegam uvas brancas em grande quantidade, uvas tintas, fazem a fermentação nessa mistura e o produto é rosé. Pode sair um rosé muito escuro, pode sair um rosé muito claro. Então, não se usa mais isso. Isso é mistura de uvas e mistura de vinhos. Pegar um vinho branco e um vinho tinto, misturar, fazer o rosé. Também não se usa. Para fazer esse tipo de vinho, não é assim que se faz. Não é assim que se elabora. Mas a maioria dos países que produzem vinho também produzem espumantes. Principalmente os espumantes Brut ou Demi-Sec. E a maioria dos espumantes são Brut brancos. E os rosés? Os rosés são misturas de vinhos. Mas não pense que eu vou pegar 50 mil litros de vinho branco e 5 mil litros de vinho tinto e vou misturar. Não é assim. Na elaboração do espumante, no final, quando ele vai receber o vinho, vai receber o licor de expedição, que é para dar o grau de doçura, se vai ser Brut ou Demi-Sec, tem outras graduações, mas eu vou falar das principais, que são essas duas, Brut e Demi-Sec. Na mesma hora que ele recebe o licor de expedição, se ele for um espumante branco, ele vai receber um pouquinho de vinho branco para completar o volume da garrafa depois que ela passou pelo degorgement. Se for um espumante rosé, um Brut rosé, ele vai receber, no lugar do vinho branco, um pouquinho de vinho tinto, junto com o licor de expedição. Então, é uma mistura final. O vinho, o espumante, vem branco desde a segunda fermentação na garrafa. Quando ele chega na linha de produção e vai receber o licor de expedição, ele ainda é branco. Aí ele recebe um pouquinho de vinho tinto com licor de expedição, a rolha, a cápsula, a gaiola, a cápsula e pronto. É assim que se faz. E o quarto método, que é o método utilizado neste vinho, é um processo que chama-se maceração das uvas tintas. Como eu disse, ele é um vinho de Cabernet Sauvignon. Que dizem até que é uma uva tintureira.
É aquela uva que tinge o vinho, dá uma cor mais potente ao vinho. E como é feito esse aqui? O enólogo controla o processo de fermentação. Então ele coloca todas as uvas na cuba de fermentação, mas ele não coloca o fermento. Ele não coloca o fermento. O que ele faz? Ele faz com que as uvas se mexam ali dentro, rompendo a casca, extraindo um pouco de cor durante 10, 12, 18, 24 horas. Aquele líquido todo recebe uma cor inicial das cascas da uva, das cascas das uvas. E não vai ficar fermentando com essas cascas. Por quê? Depois que ele faz essa maceração, essa extração a frio da cor das uvas, da cor da casca da Cabernet Sauvignon, fazendo com que o líquido lá dentro fique rosado dessa cor, ele tira essas uvas da cuba, sem fermentar, só macerado, passa por uma prensa pneumática que vai separar as uvas do líquido, vai separar as cascas, as sementes e os bagos do líquido. Então, espremendo, sai um líquido rosé, cheio de açúcar, porque ele não passou pela fermentação. Então, é um suco doce. Vai para uma cuba de fermentação, só o líquido rosadinho, joga-se o fermento e ali começa a fermentação como se fosse um branco, com um pouquinho de cor. Aí vai fermentar a temperaturas de 18, 20, 21 graus, dependendo do que o enólogo quer produzir. Depois de 3 semanas, 18 dias, o vinho está pronto. Ele faz a filtragem, engarrafa, põe a cápsula e manda para o mercado. Ah, Sérgio, e o vinho rosé não passa por carvalho? Normalmente não. São vinhos frescos para serem tomados jovens. Mas a legislação de um país que é bem rigorosa no estágio de barricas de carvalho, que é a Espanha, ela passa. Alguns produtores deixam o vinho rosé em barricas de carvalho por um intervalo de tempo. Eu, infelizmente, nunca tomei um vinho rosé que tenha passado por barricas de carvalho para descobrir e até contar para vocês como é. Mas na Espanha, eles têm uma legislação severa que deixam o vinho rosé passar por barricas de carvalho. Depois ele vai ser envasado, colocado a cápsula ou a rolha, fica mais um tempo na adega e depois vai para o mercado. A gente veio aqui para conversar ou para beber? Esse é um bordão bem simples, né? Bem antigo, que era de uma cerveja. Mas a gente veio aqui para explicar como funciona a elaboração do vinho rosé. E é uma delícia. Esse vinho aqui, ele tem 13% de álcool. É um vinho de bom peso na boca, tem um corpo, mas é muito refrescante, é muito gostoso. Vale a pena vocês provarem. Bem, esse era o meu recado para hoje. Falar dos vinhos rosés. Ou do vinho rosé. Saúde e a gente se vê num próximo vídeo.